Se você acha que a corrida espacial foi emocionante, espere até entender a batalha que está acontecendo agora no mercado de baterias para carros elétricos. Enquanto a China domina o setor, com cerca de 80% da produção global, o resto do mundo corre contra o tempo para recuperar o terreno perdido. Surgiu então a ideia da chamada OTAN das baterias, uma aliança entre países e empresas para enfrentar essa hegemonia chinesa. Mas onde o Brasil entra nessa história? Bem, prepare-se, porque a resposta pode te surpreender ou te frustrar. A China, com suas políticas agressivas e décadas de investimento, lidera a produção de baterias para veículos elétricos. Países como Alemanha, Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul perceberam que estão vulneráveis e começaram a criar estratégias conjuntas para competir. Essa OTAN das baterias busca fomentar a produção local de baterias, garantindo acesso a minerais essenciais e reduzindo a dependência chinesa. No entanto, essa corrida por autonomia tecnológica não é só uma questão industrial. É também uma questão de sobrevivência para as montadoras tradicionais. Afinal, estamos falando de um mercado bilionário que será decisivo na próxima década. E é aqui que entram gigantes como Volkswagen, Stellantis e Ford. Essas empresas enfrentam grandes desafios na transição para os veículos elétricos. Algumas tentam alternativas para não depender tanto da China, como o uso de hidrogênio, caso da Volkswagen, enquanto outras se concentram em híbridos ou até mesmo na redução de emissões por corte de produção, como fez a Stellantis. Mas o que fica claro é a resistência em abraçar totalmente os elétricos, especialmente por causa da dependência de baterias dominada pelos chineses. No Brasil, essa resistência é ainda mais evidente. Essas montadoras preferem apostar em tecnologias intermediárias, como híbridos flex ou combustíveis alternativos, em vez de investir seriamente na eletrificação. A pergunta que fica é: por que insistem em remar contra a maré global? Aqui no Brasil, o discurso muda completamente. As montadoras e o governo exaltam o etanol como o grande salvador da sustentabilidade. É claro que o etanol é menos poluente do que a gasolina, mas não é isento de emissões. Além disso, é uma tecnologia que dificilmente será exportada em massa, dado que outros países estão abandonando os combustíveis líquidos em favor de soluções elétricas. Agora, veja só a incoerência. Enquanto países desenvolvidos oferecem incentivos para acelerar a adoção de carros elétricos, no Brasil temos propostas de descontos de IPVA para veículos movidos a etanol. Por outro lado, muitos estados ainda cobram IPVA sobre carros totalmente elétricos, que são zero emissões e muito mais sustentáveis. Isso expõe a hipocrisia de um país que diz estar preocupado com o meio ambiente, mas prefere proteger interesses da indústria do etanol, em vez de promover uma transição verdadeira para a mobilidade limpa. E qual é o resultado disso? O Brasil está ficando para trás. Nossa dependência do etanol e a falta de uma cadeia produtiva local de baterias nos colocam em uma posição vulnerável no mercado global. Enquanto países como Alemanha e Estados Unidos investem pesado em infraestrutura e incentivos para veículos elétricos, o Brasil continua discutindo como proteger o etanol, uma solução que já está sendo deixada de lado em mercados mais avançados. O problema não é só a falta de incentivos para carros elétricos, é também a ausência de uma estratégia clara para fomentar a produção local de baterias e a infraestrutura de recarga. Isso significa que, ao invés de sermos protagonistas na eletrificação, estamos condenados a ser meros consumidores de tecnologias importadas. O mais triste é que o Brasil tem um enorme potencial para se destacar na transição para veículos elétricos. Nossa abundância de energia solar poderia ser um grande diferencial. Além disso, temos reservas de minerais importantes, como o lítio, que
que poderiam ser utilizados para a fabricação de baterias. Mas, em vez de investir nesse futuro, estamos presos ao passado, insistindo no etanol como a única solução. O caminho para corrigir essa trajetória passa por políticas públicas mais alinhadas com o cenário global. Precisamos de incentivos reais para veículos elétricos, como isenção de impostos, subsídios para a instalação de carregadores e investimentos em fábricas de baterias. Além disso, é fundamental que o consumidor brasileiro esteja informado sobre as vantagens dos veículos elétricos, tanto em termos de economia quanto de sustentabilidade. O Brasil está em uma encruzilhada. De um lado, temos a oportunidade de liderar a transição para a mobilidade sustentável, aproveitando nossas vantagens naturais e aprendendo com as iniciativas globais. Do outro, temos o risco de nos tornarmos um país isolado tecnologicamente, insistindo em soluções do passado. E aí, qual será a escolha? A decisão está nas mãos do governo, das montadoras e, claro, dos consumidores. Então, antes de comprar seu próximo carro ou apoiar uma política pública, pense bem. Queremos ser protagonistas do futuro ou presos às amarras do passado? Comentem o que vocês estão achando sobre o assunto e, antes de sair, não se esqueçam de clicar no botão de inscrição. Compartilhe também este vídeo com aquele amigo que se interessa sobre esse assunto e irei deixar ao lado um vídeo para agregar conhecimento. Um grande abraço e até mais!